Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, amém? Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 77, aleluia, glória a Deus. Salmos 77, versículos 1, 7 e 11, amém? Versículo 1, versículo 7 e o versículo 11. Diz a palavra de Deus: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e inclinou Ele para mim os ouvidos. Versículo 7, rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável. Versículo de número 11, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar? Aleluia. Boa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Bom é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos diante de uma passagem e da palavra de Deus, onde o salmista, através de Asaf, ele vem mostrando para nós algumas coisas que muitas vezes ficamos desatentos e desapercebidos. Primeiro, o salmista ele declara: clamei ao Senhor com a minha voz. Depois, ele vem novamente e faz uma outra reflexão. De que? Naquela pergunta que ele faz, ele diz: rejeitará o Senhor, aleluia, para sempre? Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Rejeitará o Senhor para sempre? Vou parar aqui na primeira parte do versículo. E no final, no outro versículo, o salmista ele vem e declara: lembrarei dos teus feitos da antiguidade. Primeiro, clamar. Quando a igreja se coloca diante de Deus, quando o homem, a mulher se coloca diante de Deus para clamar, para abrir a sua voz, a sua boca, para declarar com o seu coração aquilo que ele sente, aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele deseja, aquilo que ele almeja. Quando ele coloca diante de Deus os seus pensamentos, ainda que Deus conhece todos os nossos caminhos, e mesmo antes de nós traçarmos qualquer coisa, Ele já traçou. E como lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz que do homem é a preparação, mas a resposta ela vem da boca de Deus. O homem traça os planos, o homem traça os projetos, mas a resposta ela vem da boca de... O salmista ele faz uma breve oração e ele começa a mostrar as dificuldades, as lutas que ele vinha passando e como os inimigos o perseguiam. Se você parar para analisar nosso dia a dia, o nosso cotidiano, nós vivemos em uma perseguição constante. Quando a gente pensa que tem uma vitória, de repente aparece algo que vem para tentar nos constranger, para tentar nos abater, para tentar ofuscar aquela vitória. É ou não é? Quando você começa a achar que está tudo bem, que está tudo alegre, aparece alguma coisa, aí você diz: por que não é possível um negócio desse? Na hora que eu penso que eu estou alegre, aí vem algo para tentar me abater. Vem algo para tentar fazer eu me entristecer. Vem algo para tentar fazer eu não caminhar. Vamos lá. A palavra de Deus diz, falar de clamor, vamos para o passo a passo. Primeiro, clamar. A Bíblia me mostra vários exemplos na Bíblia de homens que clamavam, de mulheres que clamavam, de pessoas que falavam com a sua voz e Deus assim os ouvia. A Bíblia fala que Ana orou nos pés do Senhor. Ela foi ao altar. Ana era afrontada. Penina zombava de Ana. Eucana, seu esposo, amava Ana de forma tal que tudo que ele concedia a Penina, que era a mulher que tinha filhos e Ana não tinha, Eucana fazia questão de mostrar para ela que o mesmo amor que ele tinha, ele era favorável, porque ele tinha um carinho especial, um amor especial por Ana. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, não importa quem venha afrontar, não importa quem acha que está sendo mais abençoado do que você, não importa quem acha que está ganhando mais do que você, que tem mais bens do que você, que está sendo mais agraciado, que recebeu bênçãos que você não recebeu, mas não importa, porque Deus também, Ele se compraz em fazer a mesma coisa na vida daquele que Ele ama. Vamos chegando, e Ana chega o tempo de oferecer a oferta anual.
todo mundo vai ao templo, e Ana vai, Penina vai, Eucana vai, mas chega um momento que ela diz, espera aí, eu não vou ficar mais oferecendo nada não, eu quero primeiro conversar com Deus. Eu vou conversar com Deus, e depois da minha conversa com Deus, aí agora a gente vai se entender e vai ver, eu quero saber o que é que Deus realmente vai fazer. Mas eu tenho propósito diante de Deus. Ana se prontificou dessa forma. Ela se apresentou a Deus com um propósito. Ela pediu algo a Deus, simplesmente para que Deus cumprisse na vida dela, e para que aquilo que parecia ser uma maldição na vida dela, porque ela era estéril, e a mulher estéril era como se fosse uma mulher amaldiçoada, que não podia gerar vida, que não podia dar filhos, que não tinha a felicidade, porque o filho, a herança do Senhor, é felicidade na vida de quem tem. E aí Ana, ela vai diante de Deus e diz, se o Senhor me der um filho, esse filho não é meu, eu só vou gerar, ele vai nascer, mas depois que ele nascer, que ele desmamar, ele te servirá, ele será teu, ele não será meu. Muitas vezes a gente faz voto, faz compromisso com Deus, e faz proposta para Deus, e esquecemos do que falamos, esquecemos da promessa que fizemos, esquecemos do voto que fizemos. Mas Ana não, Ana fez o voto, Ana clamou, enquanto ela clamava, o Senhor ouviu a sua voz, o Senhor ouviu a oração de Ana, e Ana teve Samuel. E Samuel, logo após desmamar, Samuel foi levado ao templo e deixado por Ana no templo. E ela só via o seu filho de ano em ano, quando ela ia oferecer sacrifícios. Imagine uma mãe que teve o seu filho, e agora pega o seu filho e coloca para servir a Deus, e ela só pode vê-lo de tempo em tempo, porque ela não podia ver toda hora, porque o filho já não era mais dela. Ela havia entregado, ela havia dado. Aí agora eu vou perguntar algo aqui. Você já entregou algo para Deus? Você já entregou alguma coisa na mão de Deus? A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu já entreguei o meu caminho ao Senhor. Depois que eu entreguei o meu caminho ao Senhor, a minha vida já não me pertence mais. O que eu penso em fazer muitas vezes, já não faço mais. Por quê? Entreguei a minha vida ao Senhor, e agora é Ele quem domina, é Ele quem tem que prevalecer sobre a minha vontade, porque a minha vontade não é mais minha vontade, passa a ser a vontade de... pastor, mas é muito complicado, é muito difícil, a luta é grande, tem coisas que eu ainda não consigo deixar de fazer. Mas então você ainda não entregou totalmente a tua vida ao Senhor Jesus. Está estreitando. Entregou um pedaço, ou você está visitando antes do tempo. E aí quando você deixa de fazer aquilo que você determinou, obviamente que a sua palavra voltou atrás, você recuou naquilo que você fez, no voto, no compromisso. Eu estou falando de compromisso de vida primeiro. E aí o que é que acontece? Ana não queria nem saber de Penina, que tinha muitos filhos. Ana não queria saber de Eucana. Ana não queria saber de quem quer que pensasse o que pensasse. Como é que você tem um filho e agora larga ele lá no templo? O meu filho é de Deus, ele foi prometido antes de ser gerado. E se ele foi prometido antes de ser gerado, depois de consumado tudo, depois de nascido, ele agora vai crescer no caminho do Senhor, ele agora vai crescer entendendo o que é a vontade de Deus. Eu te entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e Ele me salvou. Entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Entregou, não entregou? E agora? Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, disse o salmista. Aí você vem, se entrega, se apresenta diante de Deus, e aí começa a clamar a Deus com a sua voz. Mas você fala uma coisa, mas na prática você quer fazer outra. Você diz uma coisa, mas na realidade quer partir para um conhecimento diferente, para uma ideia diferente. E aí o salmista agora ele vem e começa a mostrar algo diferente para as nossas vidas. Rejeitará o Senhor para sempre e não será favorável. Ou seja, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho falado com Deus, eu tenho jejuado, eu tenho consagrado, mas nunca aconteceu nada. Não aconteceu o que eu imaginava. Eu pergunto, tu tem quantos anos hoje? Quantos anos você tem hoje? Para e responda para você mesmo. Aí eu pergunto, será que Deus não fez nada na tua vida? E por que é que tu está em pé ainda aí? E por que é que você veio para a igreja hoje? E por que é que você está aí em pé respirando? Se a Bíblia diz, esse mesmo Samuel escreve,
aleluia, em 1 Samuel diz que esse mesmo Deus, ele é o que dá vida e é o que tira a vida. Tem gente que nasce num dia e depois, em menos de 1 minuto, 2 minutos, está morto. Tem gente que no ventre morre. Tem gente que passa 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, morre. 5 anos, 10 anos. E você está com mais de 50, com mais de 30, mais de 20, mais de 15, mais de 10, mais de 5, mais de 7. E ainda está murmurando que Deus não está te ouvindo. Rejeitará o Senhor para sempre e não se tornará favorável? Começou a esquentar. E aí Deus começa a trabalhar na vida da gente, começa a trabalhar de uma forma. E aí você está lá no mundo, no lamaçal do pecado, vivendo uma vida de tragédia, uma vida de derrota, uma vida de promiscuidade, prostituição, adultério, lesbianismo, de tudo que é jeito. Você está vivendo lá, roubando, enganando, pintando, bordando, mentindo. Aí Jesus diz, vem para cá que eu te amo. Aí você aceita Jesus, muda de vida, começa a mudar a história da tua vida. As pessoas olham para você e dizem, ali vai uma mulher digna, ali vai um homem digno, ali vai uma pessoa honrada, ali vai um homem honrado, ali vai um jovem honrado. Aquele jovem está na presença de Deus. Será que Deus não está sendo favorável a você? Ora, machara canta lá. Será que Deus não se tornou favorável ainda à sua vida? Será que Ele esqueceu de você? Eu confesso, eu estava de joelho aqui dizendo, Deus, por que o Senhor não falou nada comigo ainda? Tirando as ofertas, eu digo, Deus, se eu me levantar que eu não sei o que é que está acontecendo não. Eu acho que não é eu que vou pregar hoje não. E eu andei, fui lá pro fundo, fiquei lá, vocês não sei se prestar atenção, que eu fiquei meio inquieto. Mas é porque eu conheço o meu Deus. E aí eu comecei a conversar com Ele. Aí Ele disse, filho, por acaso tu clama e eu não te escuto? Por acaso tu fala e eu não ouço? Por acaso sou eu Deus surdo? Por acaso sou eu Deus que não vejo? Por acaso sou eu Deus que não caminho sobre a terra? Sou eu que tenho a terra por escabelo dos meus pés, filho? E aí você vem na igreja dar um testemunho. Aí você começa a lembrar, que eu estou lembrando aqui da oração de Ana. Aí eu lembro de Samuel que orou e o sol parou. Eu lembro de Davi que foi lá com a pedrinha e... Josué, perdão, ainda bem que eu tenho o pastor bispo aqui para puxar minha orelha. E aí o que é que acontece? Não pode errar o nome. E aí o que é que acontece? Josué orou e o sol parou. Gideão, pega agora, o novelo. Alain, Senhor, você vai comigo? Foi Gideão mesmo, meu pai? Foi Gideão. E aí, pega o novelo e coloca ali. Senhor, se o Senhor vai comigo, eu quero que a relva, o sereno da noite, seja sobre Alain e não seja sobre a terra. Aí ele acorda, no outro dia tá lá Alain encharcada. No outro dia diz, Senhor, não se preocupe, não se tempo desatento, eu não sou incrédulo, eu tenho fé, eu sei que o Senhor é Deus, mas eu só quero mais uma prova contigo. Agora eu vou colocar a lã aqui e quero que chova em toda a terra, menos na lã. E aí Deus vai e mostra novamente ao contrário. E aí ele vai e diz, realmente, Deus, tu estás comigo, tu estás comigo. Josué orou, o sol parou. Aí vem Davi, sem nada, sem roupa de soldado, sem lança de soldado, sem espada de soldado, sem escudo de soldado, sem capacete de soldado, sem couraça de soldado, mas era um soldado valente que Deus havia determinado, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o cinturão da verdade, com a sandália da preparação do evangelho, porque quando ele caminhava ele dizia, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Mas com a couraça da justiça ele ia dizer, eu vou mostrar para esses filisteus agora quem é Deus e quem pode mexer com o Deus de Israel. Eita, aí pega uma pedra. O outro soldado valente, quase 3 metros de altura, tá lá do outro lado e olha, ei, sou eu por acaso cachorro para vires a mim com pedra? Não importa qual é a arma que Deus vai te dar, importa é o tamanho do gigante que tu vai derrubar. Importa é o tamanho da fé que está na tua frente para você pegar aquela ferramenta, aquela arma, aquela pedra, seja lá o que for, que Deus colocar na tua mão e dizer, sai da frente gigante, porque você pode ser grande, mas o meu Deus é maior do que você. O meu Deus é maior do que você, do que as suas palavras, do que aquilo que você está dizendo que eu sou incapaz, porque o Senhor me capacitou, o Senhor me chamou, Ele me tornou zeloso, especial de boas obras, Ele fez algo novo na minha vida e esse novo está mudando a história de muita gente. Será que Deus não vai se tornar favorável?
na tua história, na tua vida? Será que Deus não vai se tornar favorável ao que você tem colocado diante dele? A sua família, será que Deus não vai se tornar favorável ao teu clamor, à tua oração? Estamos numa quinta-feira de propósito, numa quinta-feira onde eu acredito que o milagre acontece, onde eu acredito que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos numa quinta-feira que diz para mim e diz para você que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu estou aqui é porque eu acredito no que Deus é e no que Deus faz. Tanto é que continuo orando em um propósito e naquilo que eu sei que Deus pode fazer, que é difícil para o homem, mas não é impossível para Deus. É impossível para o homem, é impossível para o homem, mas não é difícil para Deus. Não importa qual é a vida, qual é a circunstância que você está vivendo, não importa qual é a dificuldade que você está passando, não importa qual é a afronta que está diante de ti. Eu falei da afronta de Penina, eu falei agora do gigante que enfrentou Davi, mas acontece que Davi não estava nem aí, nem estava chegando. Os irmãos de Davi, Abinadab, Eliabe, nenhum deles se colocaram diante do gigante. Samar não foi diante do gigante. Mas a Bíblia diz que depois que Davi foi ungido a rei, depois que Davi foi chamado por Deus e que eles perceberam quem era Deus na vida de Davi, esses mesmos se tornaram os valentes de Davi e se tornaram guerreiros de Davi para lutar e pelejar as guerras de Davi. Enfrentaram gigantes, derrotaram gigantes para Davi ser exaltado. Não importa quem está vindo, quem não está acreditando em você, porque depois eles vão junto com você e enfrentar as batalhas junto com você e dizer que você realmente foi escolhido de Deus, que você realmente foi escolhida de Deus. Não importa qual é o tamanho do gigante que atravessou o teu caminho. A Bíblia fala que 5 gigantes foram derrotados na história de Davi. A Bíblia diz, você só lembra, a Bíblia só fala diretamente de Golias, mas 5 foram derrotados. Os filhos de Golias, é bom a gente ter assim, eu gosto de ter assim, vou carregar o Senhor, meu escudeiro. Aí você, eu quero um moço. E quando a gente vai glorificando o nome do Senhor, irmãos, acontece que quando você entende que o teu clamor, que a tua voz está chegando diante do Senhor, aí ele vem lá através do profeta Isaías e diz: olha, eu sou Deus que ouço, eu sou Deus que ouço, eu escuto, eu tenho ouvidos e estou ouvindo a oração. Mas muitas vezes o nosso pecado é que faz separação, é que faz com que a nossa voz não chegue diante de Deus. E às vezes tem coisas que nem é o nosso pecado, porque também houve um momento que os discípulos chegaram para Jesus e viram aquele homem cego, e olhando para aquele homem disseram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E o Senhor disse: não foi ele, nem foi os seus pais, mas ele está assim para que o meu nome seja glorificado nele, para que o Pai seja glorificado nele. Tem coisas que acontecem na nossa vida, não é por causa do pecado, não. Alguém pode dizer que é por causa do pecado, não, é para o Pai ser glorificado na nossa vida. Tem coisas, Diácono Robson, que é para Deus ser glorificado. Simplesmente, Jó pecou, mas era para Deus ser glorificado, porque ele estava ali mostrando para o diabo que Jó continuaria fiel a ele, independente do que Jó tinha ou deixava de ter. E quando a gente para e começa a pensar naquilo que a palavra de Deus determina para as nossas vidas, e começamos a pensar: será que vale a pena? Será que vale a pena eu padecer, eu sofrer tudo isso? Porque eu preciso chegar na vontade de Deus. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Porque eu estou passando por tanta luta, tanta prova, tanta peleja. Mas acontece que nada é por acaso, nada é em vão, nada é à toa. Mas acontece que a vitória vem. A vitória vem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A vitória chega. E aí o salmista, ele vem e declara: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Aí eu sou mais ousado e vou agora falar das maravilhas de Deus nos dias de hoje também. Porque pela fé Abraão se tornou pai de multidões. Pela fé Abraão se tornou o escolhido de Deus de gerações. Louvado seja o nome do seu Pai das gerações, Pai das multidões. Ele se tornou com a mulher que era estéril, com a mulher que não podia ter filho. O que mais me chama a atenção na história de Abraão é que a mulher de Abraão era estéril. Aí Deus vai dar o filho Isaac. Isaac cresce, é levado pelo mordomo, meu moço. Quem era o mordomo? Eliezer. Tenho 2 moços agora. O mordomo Eliezer
aí ele diz que tinha que levar Isaac à terra que ele estava mostrando, e que naquela terra Isaac iria encontrar a mulher que seria a mulher dele, mas aquela mulher teria que ter algumas referências, e para que ela se casasse, fosse a escolhida de Isaac, ele tinha que prestar atenção no que aquela mulher iria fazer, porque ele sabia, e disse para o seu mordomo o que ela tinha que fazer e o que ela ia fazer, e ele prestasse atenção. Aí vai, naquele momento, Isaac chega e encontra quem? Uma mulher que vê ele, vê o mordomo, vê os seus jumentos, vê ali os seus camelos, e aí ela olha e diz: espera aí que eu vou dar água para vocês e vou dar água para os seus camelos, para os seus jumentos, não vou deixar vocês com fome nem com sede. Aí, essa é a varoa, essa é a mulher, Rebeca. Só que tinha um detalhe: Rebeca também era estéril, não podia conceber, não podia gerar filhos, não podia dar à luz. Aí Deus prometeu a Abraão que seria o quê? Pai de multidões. Aí vem Rebeca estéril, não podia ter filho, não podia dar neto a Abraão. Eita! Aí vem mais à frente, calma meu moço. E aí vem diante da palavra de Deus, Rebeca gera filhos. Ei, leva a mulher que era estéril, de repente tem quantos filhos? Não, mas é os dois da briga, os gêmeos. A mulher estéril não podia ter filho, de repente vem com dois. No mesmo vento, sai dois, um brigando com o outro, puxando o pé do outro lá, bora ver quem vai sair primeiro, é eu, é você, não é eu. E sai Esaú e Jacó. Aí a Bíblia diz que Jacó fez o que fez tudo e foi para a terra de Labão, fugido do seu irmão Esaú. Estou lembrando da antiguidade, dos feitos, das maravilhas de Deus na antiguidade. E aí vem diante de Labão, ele olha e vê a filha de Labão. Ei, ele viu Lia. Ele viu Lia, não foi? Foi? Ele viu Lia e se apaixonou por Lia. Foi não? Ele viu Raquel e se apaixonou por Raquel. E a filha Raquel era mais nova de Labão, não era a mais velha era Lia. E lá Labão, com a esperteza dele, não contou para Jacó que para casar tinha que se casar primeiro a mais velha, tinha que dar seguimento para depois ir baixando o nível. E aí lá vai, não, você vai trabalhar para casar com ela, você vai trabalhar 7 anos. E aí Jacó trabalha 7 anos, quando vai se casar, aí tome lá, faz a festa, Jacó toma um pileque. Quando viu quem era a noiva, Lia, a irmã mais velha de Raquel. E aí ele vai agora diante de Labão e diz: você me enganou. Não, peraí, você não me perguntou como era o negócio. Aqui é assim, para casar tem que ser de cima para baixo. Nada de atravessar etapas. O que tem de gente querendo atravessar etapa aí não tá no gibi. Você tá entendendo o mistério? Não se atravessa etapa. Aqui tem que ser na ordem como Deus determina, como eu que sou o sacerdote da família Labão tem que ser assim. Você é meu sobrinho, mas aqui quem manda é eu. Se você quiser, Raquel vai trabalhar mais 7 anos. Aí a pessoa chega na igreja hoje, aí Deus brada, Deus fala, porque Deus avisa antes que aconteça, Ele brada, Ele fala, Ele vai ensinando, Ele vai mostrando. Aí diz: eis que te faço um vaso novo, te coloco um ministério, coloco um mistério na tua mão, você vai ser um profeta, você vai ser uma profetisa, você vai ser um sacerdote, você vai ser um ministro, você vai ser um levita, você vai ser um presbítero, um diácono, um evangelista, um pastor. Aí no outro dia a pessoa: pois pastor não quer me consagrar, eu vou abrir minha igreja. Aí eu vou pular a etapa. Toda regra tem exceção. E aí o que é que acontece? Com Jacó não teve negócio de pular etapa não. Jacó trabalhou mais 7 anos. E quando ele estava lá, diante do seu tio, ele casa com Raquel. Só que Raquel era... Estão dormindo ou estão acordados? Raquel era... Amém, glória a Deus. Quem está acordado dá glória a Deus. Quem está dormindo diz aleluia. Está todo mundo acordado. E aí de repente Raquel vem, se casa com Jacó, mas Raquel era estéril. Mas acontece que a promessa de Deus na vida de Abraão tinha que se cumprir. Mesmo que Isaac tivesse outros filhos, tivesse tido outras mulheres e tudo que foi, que aconteceu, porque eles viviam dessa forma. Mesmo que Ismael tivesse nascido de Abraão, lá por causa daquela empregada que
a Sara tentou ajudar Deus, não se ajuda a Deus. Quem tenta ajudar Deus só quebra a cara. Você tem que deixar Deus fazer. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente fica rindo dentro de nós mesmos, achando que não vai acontecer nunca, que não vai mudar nunca. Mas acontece que quando vai continuando, ele casou com Lia, depois foi com a empregada, gostava da coisa. E aí ele teve as mulheres e teve os 12 filhos. Só que os filhos que ele queria, da mulher que ele queria, foram os últimos. O 11º e o 12º, que foi José e Benjamim. Acontece que quando José nasce, Deus pensa o seguinte: vai vir aí tempos dolorosos, virá aí tempos tortuosos, tempo de seca, tempo de tristeza, e eu tenho que dar continuidade à minha promessa a Abraão. Eu tenho que dar continuidade. E aí de repente, Deus vai, pega José, faz com que os irmãos de José tenham raiva, tenham ódio, tenham tudo aquilo devido aos sonhos, faz o que faz com José. José vai para o Egito. Depois que José está no Egito, Deus pega a família de José, leva toda para o Egito e leva todos os empregados da família, tudo vai para lá. O pai de José, tudo, Jacó chega lá, é sepultado. Depois que morre José, depois diz que quando morre quer ser sepultado também onde o pai dele foi sepultado. Mas acontece que a promessa de Deus prevaleceu na vida de Abraão. Não importa o processo, o que importa é para que é o processo. Não importa a luta, o tamanho da luta. O que importa é para que você está passando a luta. Qual é o propósito desta luta? Qual é o propósito dessa batalha? Qual é o propósito de você estar aqui nesta noite? Qual é o propósito de eu estar aqui nesta noite? Eu tenho meus propósitos. Você tem seus propósitos. A pastora tem o propósito dela. Os pastores têm o propósito deles. Os obreiros, todos aqui têm um propósito. É verdade ou não é? E aí, diante disso, quando Deus quer fazer, Ele faz. E Ele cumpre. E foi isso que o salmista trouxe para nós. Que Deus, Ele nos faz lembrar de tudo, para que nós entendamos que a promessa de Deus não para no meio do caminho. Ela não para no meio do caminho, ela vai até o final. Como assim, pastor? O povo sofreu no Egito, sofreu ou não sofreu? Deus pega Moisés, cria com Faraó, criado com o inimigo. E aí, depois de Moisés, vai para o deserto, e no deserto Deus fala com Moisés. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus prepara a mesa no deserto. Deus prepara a mesa no deserto. E aí ele preparou aquela mesa para Moisés e falou com Moisés, e Moisés volta para o Egito para resgatar o povo. Quando Moisés vai, segue o caminho, tira o povo do Egito, vai e caminha pelo deserto. Mas acontece que Moisés chega no final, na reta. Quando chega lá, ele vê a cidade, mas porém ele não entra na cidade. Acabou a promessa. Será que acabou a promessa para o povo? Não. Deus chama Josué. Deus chama Josué e diz: ó, Josué, não acabou a promessa. É você que vai dar continuidade. O caminho está aqui agora. Você vai passar pelo Jordão. Você, quando passar pelo Jordão, você vai ver do outro lado, está lá Jericó. E Jericó está lá, uma cidade muito bem sitiada, uma cidade protegida, uma cidade que tem uns muros que ninguém pode entrar e que eles têm e sabem se proteger. Estão lá super protegidos, mas essa muralha não é nada diante do meu poder, Josué. E o que eu prometi para Abraão eu vou cumprir. Ei, o que foi que Deus te prometeu? Não parou no meio do caminho. Não parou no meio do caminho. E agora eu vou chegar no final desta mensagem. Você clamou, você pediu, você falou com Deus, você já declarou para Deus o seu propósito. Ele não deixou de ouvir. E não parou no meio do caminho. Muita gente tem as promessas de Deus por tardia, mas Deus não tarda. Ele só age na hora certa. João capítulo 2, Jesus está numa festa, e nessa festa, nas bodas de Caná, ele olha, e quando ele está ali, a sua mãe vai ao encontro dele e diz: o vinho acabou. E aí ele olha para a mulher: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, porque tudo tem a hora certa. Não é o pedido que vai fazer a diferença, é a hora certa que faz a diferença. É o centro que faz a diferença. É estar no centro. É quando os ponteiros estão alinhados naquilo, na hora do propósito. E aí sim Deus vai fazer a diferença. E nesta noite você veio para cá com um propósito. E esse propósito, estar diante do Senhor. Não importa qual é a luta, qual é a batalha, não importa qual é a prova, não importa qual é a perseguição, não importa o tamanho da peleja, mas importa que você vai sair daqui hoje com outro pensamento. Clamei ao Senhor com a minha voz. O Senhor não esqueceu. O Senhor não me abandonou. Mas Ele está pronto para me dar a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.